Senta aí, pega a pipoca, que hoje nós vamos falar quem está por trás do ataque lá na Palestina. Já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Adriano Gianturco é um coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, professor de Ciência Política e autor de A Ciência Política. O comentarista do programa Carta na Mesa apontou que existem várias teorias a respeito do ataque. 1. Financiamento do ataque pelo Irã. 2. O ataque como demonstração de força. 3. A ação encomendada por países como China, Rússia e Turquia. Um dos principais culpados pelo conflito pode ser o Irã. Abre aspas. O suspeito número 1 caiu evidentemente sobre o Irã. Desde sempre é um dos maiores financiadores do Hamas. A ajuda externa, que muitas vezes se dá para fins mais nobres de ajudar os pobres, água potável, comida e medicamento na Cisjordânia e também em Gaza. Inclusive, essa ajuda vem de países europeus e pelos Estados Unidos, mas nós sabemos, e todo mundo sabe que, seja claro, todo mundo sabe que, na verdade, acaba indo nas mãos de Hamas e de outros grupos terroristas menores. De forma geral, na elite, fica nas mãos da elite, na política de Gaza e na Cisjordânia. E pouquíssimo dessas doações chegam à população de verdade, que vive em uma situação de miséria quase absoluta. Fecha aspas. Em governos autoritários do Oriente, afirma Gianturco que muitas vezes a ajuda bem intencionada acaba nas mãos erradas, que estas acabam fortalecendo a corrupção e as ditaduras. Os países europeus e os Estados Unidos também são culpados pelo problema, abre aspas. Então hoje não só são culpados quem de fato financia o Hamas, porque acredita ou concorda, mas também os países europeus, os Estados Unidos que passam ajuda externa. Todos sabem o que acontece com esse dinheiro, inclusive os recentes 6 bilhões de dólares dados pelos Estados Unidos ao Irã para tentar apaziguar os países e fazer todo um processo de paz e desarmamento na questão nuclear. Na verdade, se sabe, e Trump já tinha alertado sobre isso, que o dinheiro vai acabar sendo usado em armamentos que depois serão utilizados contra civis inocentes de Israel. Fecha aspas. O ataque do Hamas pode ter sido apenas uma demonstração de força, abre aspas. Outro objetivo possível do Hamas, além da aniquilação do Estado de Israel, é simplesmente concorrer com outros grupos terroristas e outras facções para se demonstrar para o eixo do mal, os países árabes extremistas, para captar mais recursos ainda. Não necessariamente tem um objetivo de conquistar poder, mas há uma certa coerência entre o Hamas, Fatah, inclusive Al-Qaeda, que foi citado, e outros grupos. Desta forma, o Hamas se mostra como um grupo crível, que pode fazer mal ao inimigo, fecha aspas. A ação do Hamas pode ter sido encomendada por um país de fora do conflito, abre aspas. Outra hipótese é que, na verdade, não tenha sido o Hamas a decidir esse ataque, mas que tenha sido alguém por trás, provavelmente o Irã. Ou alguém maior ainda, talvez a Rússia, a Turquia, a China por trás. O Hamas tenha sido convencido / obrigado a fazer este ataque em troca de, obviamente, poder, dinheiro, armas, armamento, etc. Fecha aspas. O xadrez geopolítico global. Quais seriam os objetivos que levariam países externos ao conflito a financiar a guerra? Gianturco explica, abre aspas, provavelmente abrir uma segunda ou uma terceira frente no enfrentamento à superpotência dos Estados Unidos. Então, em ordem global, nós estamos assistindo um declínio da superpotência americana, a ascensão da China, Rússia e alguns autores regionais, algumas potências intermediárias, fecha aspas. Explica Gianturco. Duas frentes, Israel versus Palestina, pode se tornar a terceira. Abre aspas, a guerra da Ucrânia e Rússia por um lado, recentemente Azerbaijão contra a Armênia, por outro lado, e agora a terceira frente, Hamas contra Israel. Isso pode abrir uma terceira frente que enfraquece, obviamente, e mantém ocupados os Estados Unidos, que vão ter que colocar dinheiro e armamentos militares e treinamentos.
Eles já estão mandando navios e armamentos. Quem sabe, eventualmente, isso enfraqueça os Estados Unidos mesmo, de modo a mudar um pouco e chacoalhar a ordem global. Quem sabe o conflito eventualmente não sirva para preparar o terreno para alguma outra ação mais importante, como, por exemplo, a invasão e a tomada de Taiwan. Obviamente, são ainda especulações, mas nesse xadrez geopolítico, regional e global, fecha aspas. Esta série foi bem grande, 5 a 6 capítulos, mas assista todos eles para ter uma noção do que acontece na Palestina. Lembrando que este foi um breve, mas muito breve mesmo, resumo. Curte, comenta e compartilha. E se é novo por aqui e gosta de história, me segue para mais conteúdos como este.